Mateus. Mateus, peraí. Boa tarde, irmãos, tudo bem? Primeiramente, vamos orar para agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar aqui reunido para poder, no nome do Senhor Jesus, a gente poder ter essa oportunidade, né, durante o nosso expediente, no horário do almoço, a gente poder estar buscando a Deus e que Deus possa estar se revelando a nós por meio da palavra dele. Pedir o coronel para fazer essa oração inicial, agradecendo, por favor. Paizinho, obrigado por esse momento, Pai. Abençoa nossas vidas, que possamos ser usados por Ti, Pai, nesse local chamado Força Aérea, Pai, no prédio, no anexo, Pai, que possamos ter cartas vivas, Pai, levando a Tua palavra. Abençoa, Pai, Márcia, vai levar a Tua palavra, Pai, que ele possa ser usado por Ti, para nos abastecer, para nos abençoar e nos mostrar, Pai, através do Teu Espírito, Pai, o caminho, Pai, a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. Guarda nossas vidas, aqueles que estão de férias, viajando, Pai. Guarda todo o Teu povo pelo mundo, também te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de estar dividindo com os irmãos uma passagem que está lá em Mateus capítulo 15. E gostaria de estar compartilhando também. O que me motivou muito para trazer essa mensagem foi a mensagem que o Coronel Dantas trouxe, né, quando ele começou a falar sobre promessa, e ele estava falando sobre 3 características da identidade, né, do homem. Ele falou sobre a imagem e semelhança, a capacidade de inteligir e a necessidade relacional. Eu fiquei assim, me chamou muito a atenção sobre essa necessidade relacional, né? Nós, como seres sociáveis que somos, nós temos essa necessidade de nos relacionar uns com os outros, né? E uma das ferramentas mais importantes que a gente usa para nos relacionarmos uns com os outros é por meio da linguagem, é por meio do discurso, é por meio da fala, né? E eu lembro que teve uma vez que eu fiz uma comparação, uma analogia sobre coisas que são arraigadas no nosso entendimento, formação da nossa mente, da nossa identidade, quando eu arranquei o meu siso, né? Na ocasião eu tinha falado, né, que o maxilar, né, ele é um osso poroso, né? Ele é um osso poroso, bem flexível, macio, né? Mas de acordo com a idade, quando vai se avançando mais a idade, esse osso ele resseca muito, ele perde essa porosidade. Então, eu tinha até brincado com a Natália. Se a Natália for arrancar o siso dela, o médico, o cirurgião vai puxar e vai sair logo. O siso dela, a raiz vai sair e vai ficar tranquilo. No meu caso, já velho, fui querer arrancar dente. E na ocasião, eu lembro quando o dentista lá segurou o dente, assim, ele só mexeu. Eu estava anestesiado, não senti dor, né? Mas eu sentia, assim, rachando tudo, assim. Eu escutava os creques. Aí ele deu uma parada e chamou o assistente dele e falou assim, tá vendo o tubo? O tubo já tá se rachando. E eu não sabia que era tubo nem nada. Vestibular vai vir junto, não sei o quê. E quando ele puxou, eu lembro que ele balançava um pouco assim e rachava tudo. Eu escutava um barulho, tudo rachando. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar o que era tubo, o que era vestibular. E vi realmente que era o vestibular, a parte da frente, né, do osso. E quando eu fui ver o meu dente, todo o osso em volta estava grudado. Veio a vestibular, o tuber, que é o osso lá de trás, que veio tudo junto. E o que eu, na ocasião, fiz analogia com o quê? Aquilo que nós somos formados pela cultura, a linguagem tem esse poder de transformar nossa mente, de criar mecanismos de nos moldar a esse mundo. E a palavra, de Deus, ela nos exorta, né? Paulo exorta, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a linguagem ela tem sido usada desde o princípio para formar essa mente. Satanás, né? Ele não nasceu Satanás. Ele foi criado como um anjo, um querubim, e ele tinha autoridade sobre o mundo, mas nasceu no coração dele o desejo de querer ser igual a Deus, de se igualar a Deus. E por meio da fala da serpente, ele transferiu isso para o homem, né? Lá no Éden, quando a mulher dá ouvidos à voz da serpente, e a gente começa a perceber que foi por meio da linguagem, foi por meio do discurso que ele começou a seduzir a mulher e o homem, a criação. Por isso que eu achei muito interessante
quando o Coronel Dantas ele trouxe essa característica da necessidade relacional. E puxando o gancho dessa necessidade relacional, a gente trazer para o discurso, para a fala, né? A gente vê o quão isso é importante, né? Do poder da linguagem, porque a gente vê na construção ali da Torre de Babel, quando os homens se reuniram ali em Nimrod, que ele arregimentou, ele começou a fazer um discurso para convencer a humanidade de então a querer se rebelar contra Deus, né? E ele achava que construindo aquela torre ele ia chegar no céu e ia se livrar daquele que um dia acabou com a humanidade por meio do dilúvio. E ele arregimentou os homens ali para criar essa rebelião. E a palavra de Deus disse que Deus confundiu a linguagem deles, porque viu que eles estavam tão soberbos, não que Deus estava com medo ou que os homens pudessem chegar ao céu e confrontar Deus. Mas quando Deus ele confunde a linguagem daquele povo, a gente percebe o quão é importante a fala, a linguagem, o discurso, de como os sofismas ele tem o poder de criar coisas de formar o nosso caráter, de formar a nossa consciência, de nos colocar diante de bênção ou de maldição, diante de vida ou de morte, diante de Deus ou do nosso ego, do adversário. E a palavra de Deus disse que quando eles começaram a querer crescer dessa maneira, Deus confundiu e eles não conseguiram se entender. E em outro episódio, a Bíblia fala lá em Pentecostes, que eu achei muito interessante, que foi justamente o contrário. Que quando ali o Espírito foi derramado ali sobre aquelas pessoas, vinham pessoas de vários lugares do mundo, né? Judeus de vários lugares do mundo, e a Bíblia fala que eles não falaram em outras línguas, mas que aqueles judeus que chegaram de outros lugares, eles entendiam o que eles falavam na linguagem deles. E ali eu comecei a comparar esses dois episódios, eu vi ali, a gente notou o quão Deus leva em consideração, o quanto de consideração Deus leva com relação ao discurso, à linguagem, ao entendimento. Porque lá na Torre de Babel, para dissuadir, para poder destruir, para separar, ele simplesmente confundiu os homens colocando outras linguagens. E quando ele derramou o Espírito dele e unificou ali a igreja e preparou aqueles homens para serem usados com intrepidez e com ousadia, ele simplesmente fez o processo inverso. As pessoas começaram a ouvir no seu idioma local o que eles estavam falando, né? E isso é maravilhoso, né? Porque a palavra de Deus disse que, Jesus mesmo falou, né? Que as minhas palavras são espírito e vida. Eu estava vendo um documentário sobre o poder da linguagem, né? E nesse documentário a menina ela fazia um paralelo sobre aquele livro A Revolução dos Bichos, né? E ela começa a falar do poder que aqueles manipuladores usavam na linguagem para poder deixar os bichos, né, presos e cativos na doutrina deles, né? E ela colocou um negócio interessante que eu vou ler aqui para os senhores, que diz assim, ó: a linguagem é o suporte de algo terrível para a humanidade, que é o quê? A ideologia. Aí ela fala assim, ela trouxe uma definição de ideologia, que eu achei muito interessante. Ideologia é quando o indivíduo apresenta um conjunto de ideias fechadas que nunca foram testadas como solução para problemas reais. Uma realidade inventada, que se torna uma promessa de conserto para o mundo. A gente consegue ver a primeira ideologia sendo formada ali, quando Adão, depois da queda, depois que ele dá ouvido àquele discurso da serpente, quando ele é seduzido, né, por aquele discurso que queria transformar ele independente de Deus, ele constrói vestes de folhas, né, de barreiras ali para poder se proteger, que ele viu que ele estava nu e ele construiu aquelas vestes, né, aquelas vestes que foi a primeira ideologia, foi a primeira forma que o homem começou a querer construir de algo que, pelas próprias mãos deles, que ele quisesse justificar. E Deus ali, ele prepara outras vestes para eles depois, né?
mata o cordeiro e da pele daquele cordeiro ele faz aquelas vestes para o homem, já pré-anunciando o que realmente importa, do que realmente é verdade, do que realmente é libertador, que é a verdade, que é Cristo, que é a palavra, que é o Evangelho, que é loucura para o homem, mas que tem esse poder de transformar, de mostrar quem somos nós, de nos confrontarmos com nós mesmos e ver o quão miserável nós somos diante do amor tão grande de Deus que nos constrange, né? E quando o homem tenta construir essas vestes, ele está ali apresentando a primeira ideologia, algo que ele queria construir com as mãos deles, que ele justificasse. E Deus, pela misericórdia, assim, pelo amor dele, já mostrando tamanha graça, faz umas vestes não baseado na ideologia humana, mas baseado nos propósitos deles, que é eterno, né? As vestes do Cordeiro pré-anunciando aquele que viria, que, na verdade, desde a fundação do mundo, né? Que ele foi morto para que nós pudéssemos um dia nos reconciliar com ele. Porque na queda nós nos afastamos. O conhecimento trouxe ao homem algo que seduziu ele, que ele quis viver independente do Senhor, mas que por meio do Evangelho e por meio da conciliação de Deus com os homens e do homem com os outros homens e com a natureza, Deus ele nos aproxima por meio da cruz para nos fazer um só com Ele. Então, depois dessa introdução, eu gostaria de estar dividindo com os irmãos essa passagem que está lá em Mateus 15. Vamos lá, por favor. Mateus 15, 11. Essa passagem é interessante porque os fariseus começaram a questionar Jesus, né? Por que os discípulos dele comiam com os pecadores, não lavavam as mãos antes de comer? Porque existia uma série de regras e de leis que eles tinham que lavar bem as mãos antes de comer, e os discípulos não estavam fazendo aquilo. Eles começaram a questionar Jesus acerca disso. Aí Jesus, então, começou a responder no versículo 11, né? O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguiram entender? Perguntou Jesus. Não percebe o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Só até aqui, irmãos. É interessante, né, o que Jesus fala, né? Ele adverte os seus discípulos quanto o perigo daquilo que ouve, o perigo do discurso, o perigo da fala da serpente, né? Ele quis ali, por meio de uma parábola, por meio de figuras de linguagem, ele quis alertar os discípulos quanto o que realmente contamina o homem, o que realmente Satanás usa, o instrumento que Satanás usa para poder fazer com que a nossa mente fique cauterizada como se fosse aquela maxilar enrijecido do suboficial. Porque conforme aquilo que a gente vai ouvindo ao longo da humanidade, né? Desde o falar da serpente até hoje, o que foi construído de ideologias, de pensamentos, de discursos, se a gente for parar para pensar, isso encheu o nosso coração de quê? De tudo que está dizendo aqui, ó, o coração do homem é cheio de imoralidade, é cheio de cobiça, é cheio de maus desígnios. Tudo isso foi construído
na nossa mente por meio do comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse comer da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, nos fez querer viver por nós mesmos, querer viver sem a dependência de Deus. O homem vivia em harmonia no paraíso. Ele vivia por Deus, ele se alimentava de Deus, ele tinha total dependência, mas foi persuadido por um discurso ideológico de Satanás que lá na eternidade passada conseguiu arregimentar 1/3 dos anjos, porque começou a nasceu no coração dele aquela vaidade. Ele tinha tudo nas mãos, ele tinha tudo para governar, porque ele era como se fosse o 02, né? Deus, ele deu autoridade para ele começou a se achar tão grande. Ele pensava assim: subirei aos mais altas estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. E esse desejo ele transferiu para o homem por meio do discurso. A gente vive hoje em dia, né, uma realidade, assim, politicamente falando, de uma guerra de discursos. A gente vê assim, cancelamentos, a gente vê a mídia querendo monopolizar o discurso, querendo dizer o que é a verdade, e as redes sociais, as pessoas fugindo daquela grande mídia, colocando um contraponto. Mas se a gente for parar para pensar, o mundo em si, ele tem uma posição e quer monopolizar essa posição, essa ideologia. Assim como a gente vê lá na Revolução dos Bichos, quando Napoleão, aquele porco que ficou ali no lugar do major, daquele porco velho, né? E ele contrapondo com Bola de Neve, que era o outro porco que ficou, e ele quis monopolizar, e a gente percebe ali que os outros animais, eles, por mais que eles começassem a ver que eles estavam sendo explorados pelos porcos, pelo porco, eles não conseguiam raciocinar ao ponto de transportar-se por meio do discurso, da linguagem, aquilo que eles estavam pensando. E por isso que eles foram tão manipulados, né? A Bíblia fala assim: o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E muitas das vezes nós negligenciamos isso, né? Eu estava conversando com meu filho, Thales, e a gente estava ouvindo umas músicas, né? E tinha uma música que o Theo gosta muito de cantar, que ele fala assim, que um coração alegre afeiçoa, embeleza o rosto, né? Aí ficava cantando aquilo, repetindo, e o coração alegre embeleza o rosto. E o Thales começou a cantar também, aí eu comecei a perguntar ao Thales: o que significa isso, Thales? Aí o Theo falou assim: o coração alegre embeleza o rosto. Aí o Thales falou, o Theo tem 4 anos e o Thales tem 11. Aí o Thales falou assim: um coração alegre afeiçoa o rosto. Eu falei assim: não, mas o que significa isso? Aí ele não conseguia falar. Eu comecei a estimulá-lo, né? Eu falei assim: o que é um rosto? Quem tem um rosto? Aí ele falou: uma pessoa, alguém. Aí o que é um coração alegre? Um coração alegre é alguém tá feliz? Eu falei assim: tá. E o que afeiçoa o rosto? Torna a pessoa mais feliz? Eu falei assim: afeiçoar o quê? Tornar belo, tá ligado à beleza. Então eu comecei a estimulá-lo a tentar entender o que ele estava falando. E ele começou, naquele processo de estímulo, ele começou a entender o que aquele discurso queria dizer para ele. Aí ele falou assim: então é uma pessoa que feliz, ela acaba se tornando mais bonita, fica até melhor. Eu falei assim: é isso. E aí eu falei, comecei a conversar com ele depois, eu falei assim: Thales, olha só, você já tem 11 anos, você já passou daquela fase de só repetir as coisas. O Theo, ele vai cantar isso e ele vai cantar só repetindo. Agora você já está na fase de interpretar o que essa frase quer dizer. O que esse discurso quer dizer para você. E não somente repetir. E depois eu comecei a ver que nem as ovelhas da Revolução dos Bichos. As ovelhas só repetiam aquilo que os porcos mandavam ele falar, que 2 pernas são maus, 4 pernas é o bem, 2 pernas são maus, 4 pernas é o bem. Mais ou menos assim, não lembro direito. E o que eu comecei a ver? Como é importante mesmo a gente entender o que está sendo falado, do que está sendo apresentado para nós, né? A palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós 2 caminhos, um de bênção, um de maldição, um de vida, um de morte, um que vai levar para
para nosso crescimento, outro para nossa destruição. E assim como existe a palavra de Deus, que é espírito e vida, assim como existe o evangelho, que é loucura para os homens, mas que é poder de Deus para nos transformar, para nos chegar a Deus, para nos fazer trazer a estatura do varão perfeito, que é nos conformar à imagem de Cristo. Existe a voz da serpente que quer fazer com que nós vivamos independentes de Deus, que nós sejamos o nosso Deus, que nós viemos a confrontar muitas vezes Deus, né? E assim como Deus tem um plano, um propósito, e Ele tem falado por meio de Cristo, né, nos últimos dias, por meio do Espírito, o anticristo também tem falado muito. E você vê que as mentes, elas não querem pensar, as pessoas não querem pensar, simplesmente querem se prender nos sofismas, não querem buscar a verdade, né? Eu lembro de Sócrates e Platão, que eles começaram a falar assim, não, existe sim uma verdade, a gente tem que buscar essa verdade por meio do discurso, por meio do diálogo. E os sofistas da época não buscavam a verdade, eles só queriam ganhar por meio do argumento, por meio da retórica. E é o que a gente vê, Satanás ele usa a linguagem, como ele tem usado a linguagem para poder transformar as pessoas, para as pessoas ficarem presas a isso e pensarem só nela, só inflando o ego dela e não se deixar se depender de Deus, né? E é interessante aqui nesse versículo, quando ele fala que o coração do homem, né, ele cheio de coisas, ele começa com esses maus desígnios. E tem um versículo que diz aqui em Mateus 2, né, 12, Mateus 12, de 33 a 36, ele fala assim, se alguém puder ler, ele fala assim do fruto da árvore, né, que uma árvore ela pode dar um fruto bom ou ruim. Ela fala do que está cheio o coração, ela fala de um bom tesouro, do mau tesouro, e que fala também que nós prestaremos contas daquilo que nós falamos, proferiremos, né? E é interessante porque nessa passagem fala que a boca fala do que está cheio o coração. E se o coração do homem é aquele coração cheio daqueles maus desígnios, né? Como a gente leu lá no texto base, em Mateus 15, se o coração estiver cheio desse mal, ele só vai falar coisas más. Mas se o coração estiver transformado pelo poder do Evangelho, ele vai trazer coisas boas, ele vai trazer fruto bom, vai ser como uma árvore que vai dar um fruto bom. Se alguém puder ler para sintetizar, por favor. 12, do 33 ao 36. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. É muito interessante, né? Porque se o coração estiver cheio de Deus, ele vai dar frutos bons, né? Ele vai tirar coisas do bom tesouro para oferecer. Mas nós prestaremos conta de tudo que falaremos. Olha o poder do discurso, mais uma vez, o poder da palavra, o poder desse relacionamento, o poder daquilo que pode contaminar o homem ou abençoar. Salmo 1, se alguém puder ler, ele também traz um pouco de advertência sobre isso. Ele fala sobre a bem-aventurança daquele que não segue os conselhos dos ímpios, né? Para a gente ver a importância, assim como tem o discurso mau, aquele da serpente, que quer nos tornar independentes de Deus, existe o discurso de Deus que quer nos fazer justamente o contrário, nos trazer de volta, nos reconciliar com o Pai, e nos fazer unos e nos tornar um só com Cristo. Se alguém puder ler o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É interessante, né? Como ele fala aí de conselho, né? E volta de novo, né? O discurso de que voz você vai ouvir? A voz da serpente ou a voz daquele que quer te reconciliar? A gente tem que dar importância às palavras, ao poder que as palavras têm, né? Eu queria estar repartindo também com os irmãos aqui, João capítulo 6, e eu vou ler do versículo 53 ao 68. João capítulo 6, do 53 a 68. A gente vai ver assim, o quão libertador é o Evangelho, né? Do quão importante é a palavra, o poder que a palavra, o Evangelho tem, que é o próprio Cristo, né? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão vivo viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Até o versículo 63, né, que eu falei. 68, de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são espírito e vida. É muito poderoso aqui que Jesus falou, né? Ele começou a falar, trazendo uma metáfora, ele falando que quem não se alimentasse dele não poderia ter vida eterna. E o que é se alimentar? O que é comer do pão? O que é comer a carne? O que é beber do sangue? É autofagia isso? É alguma cerimônia? Um ritual? Não. É justamente se alimentar da palavra, porque Jesus é a palavra, é o verbo encarnado. E quando ele fala isso, a palavra ela nos confronta, porque ela revela o nosso coração. Lembra no texto base que a gente falou que do coração do homem que vem aqueles maus desígnios, tudo aquilo. E quando a palavra ela chega a nós, a palavra verdadeira, o evangelho que liberta, ele nos confronta, gente. Porque a palavra que não é de Cristo, ela não vai nos confrontar. Ela vai massagear o nosso ego, ela vai trazer teoria de prosperidade, ou algo que vai... uma palavra que vai trazer conforto a um coração caído, como a igreja de hoje em dia, né? A igreja que quer ouvir aquilo que interessa a ela, mas que na verdade ela é uma igreja pobre, cega e nu, porque ela simplesmente quer se alimentar, o povo quer se alimentar de algo que massageia o ego, mas o verdadeiro evangelho, ele confronta o nosso coração, ele nos mostra, ele traz luz à nossa vida, ao nosso coração, e nós começamos a perceber o quão mal nós somos, o quão terrível nós somos, o quão necessitados carentes da graça do Senhor. Por isso que ele falou: eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Mas não existem sãos, porque todos pecaram e estavam destituídos da glória. Mas os fariseus, os hipócritas, aqueles que só queriam seguir regras e mandamentos, eles não conseguiam enxergar o quanto eles eram sepulcros caiados, como Isaías falava, né? Que por fora estava tudo limpo, bonitinho, mas que por dentro estava podre. E se você não consegue enxergar o quanto há de podridão, se a palavra que você está ouvindo não consegue te mostrar isso,
e ela não é o evangelho verdadeiro. Por isso que os discípulos cogitavam no coração deles ali, palavra dura, essa palavra é dura, e realmente é duro. E nessa passagem disse que muitos dos discípulos voltaram atrás, deixaram de segui-los, né? E Jesus começou a confrontar, e vocês? Falando para os 12. E você, a gente continuar lendo aqui, a gente vai ver que Jesus pergunta, né? E tem aquela célebre resposta de Pedro, né? Que fala, Senhor, para onde iremos se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, o que eu gostaria de sintetizar com tudo isso que a gente falou aqui, gente? Por meio do discurso, por meio da palavra, algo é construído em nós. Nós somos moldados, por isso que a Bíblia fala assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. E quem vai renovar? A palavra do Senhor, ela vai nos renovar. Ela vai deixar de nos moldar, de fazer com que nós moldemos ao discurso desse século, a voz da serpente, para que nós possamos ouvir uma palavra dura, sim, que nos confronta, mas ela que nos revela quem nós somos e para onde Deus quer que nós chegamos, a estatura que Deus tem preparado para nós. Existe um plano para nós maravilhoso. Deus, por amor, Ele quer nos fazer um com Ele. É algo tão sublime, tão maravilhoso, a gente não consegue enxergar como nós, tão miseráveis, Deus tem esse plano tão maravilhoso para nós. E que nós possamos nos despertar para as vozes que a gente tem ouvido, para o discurso que nós temos ouvido. Não para nós nos prendermos ideologias humanas, porque os reinos desse mundo vão cair. A Bíblia fala que vai cair, que só o reino do Senhor vai subsistir, né? Que o pessoal fala assim, eu sou conservador, sou de esquerda, sou de direita. Isso tudo vai cair. A gente vê pela aquela visão que Deus deu a Nabucodonosor daquela estátua, né? Daquela estátua que tinha a cabeça de ouro, de prata, o peitoral, a cintura de bronze e os pés de barro. Ali são várias culturas que existiram e reinos que se levantaram, mas que caíram, e que o último reino também vai cair, o reino humano vai cair. Aquela pedra que é lançada é o próprio Cristo que vai despedaçar aquela estátua e ela vai crescer, e o reino do Senhor que vai subsistir. Então que a gente também não possa cair nesse discurso da linguagem numa ideologia, senão, porque a ideologia, como a gente viu no início, né, são meras construções humanas para se chegar a uma justificação, e que a gente não se perca, né? A Bíblia fala que nós não devemos nos embaraçar com as coisas desse mundo. A gente pode usar as coisas desse mundo como parâmetros, até para ver na prática como esses discursos eles enredam as pessoas, como eles prendem, eles escravizam as pessoas, mas que nós possamos sempre olhar tudo isso com os olhos espirituais, por meio do Evangelho, por meio do plano da salvação, do que Deus quer, de que posição Deus quer nos levar, porque a palavra de Deus diz que nós não somos desse mundo. Então a gente tem que viver como nós não fôssemos mesmo desse mundo. A gente pode até observar como cidadãos, a gente votar, saber votar, mas que nós não venhamos nos enredar com as coisas desse mundo, que nós possamos ter uma mente crítica do discurso, do que eles querem nos fazer, mas sempre olhando pelo prisma do Evangelho, do lado espiritual, para que nós possamos dar ouvido ao Evangelho que é loucura, mas na verdade é um poder de Deus que nos transforma e que nos levar a essa estatura de varão perfeito. Que nós tenhamos entendimento em nome de Jesus, assim, para que a gente possa identificar essas vozes que ficam entrando na nossa mente, para que nós possamos examinar todas as coisas, mas reter o que é bom. Que Deus possa nos dar discernimento, entendimento, sabedoria, que possamos buscar os melhores dons, a sabedoria. A gente possa ver como Salomão, né, que pediu sabedoria ao Senhor, e que Deus falou assim, porque você não pediu riquezas, não pediu nada desse mundo, eu vou te dar sabedoria, nenhum homem será tão sábio quanto vocês. Que possamos buscar essa sabedoria, esse conhecimento, esse discernimento da linguagem, do discurso, para que nós possamos identificar o que é a voz
da serpente, o que é a voz do bom pastor, o que é aquela palavra de que é espírito e vida, que nos confronta assim, que nos expõe a nós mesmos, mas que nos faz assim, nos libertar da nossa autojustiça, né? Que a gente das nossas ideologias, e que nós possamos viver dependente de Deus, comendo da árvore da vida e não do conhecimento do bem e do mal, para nos tornarmos soberbos ao ponto de querermos vivermos independente de Deus. Que possamos rejeitar a voz da serpente e ouvir a voz do bom pastor, que vai nos levar para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém.